Olá, gente, tudo bem? Hoje é 16 de junho, terça-feira, e nós vamos agora para a nossa aula de geografia. Como sempre, a gente inicia a nossa aula com a correção, então vamos aí fazer a correção da atividade da aula passada, tá certo? E logo depois a gente vai dar início aí a esse novo conteúdo. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção aí pegando a sua ficha de atividade na página 99. Se você não tá com a ficha de atividades, vai lá pegar e abre na página 99 para a gente começar a nossa correção. Aí na primeira questão, vocês vão procurar no caça-palavra os nomes de outros povos que contribuíram para a diversidade da população brasileira. Então a gente pode ver aí japoneses, holandeses, poloneses, alemãos, latino-americanos e italianos. Na segunda questão, você vai utilizar essas palavras aí que você encontrou nesse diagrama para completar as frases. Então, na letra A, alemãos, letra B, italianos, letra C, poloneses, letra D, latino-americanos, letra E, japoneses e na última letra F, holandeses. Então, confira aí se você completou as frases com os nomes corretamente. Na terceira questão da página 100, vocês vão relacionar aí a primeira coluna com a segunda coluna, relacionando aí como cada povo contribuiu para a formação da população brasileira e o tipo de herança que esse povo deixou. Então, nós vamos ver aí os alemãos contribuíram com o cultivo do trigo, os japoneses, o consumo de sushi, sashimi, os italianos, o consumo de massas como a pizza, os portugueses, a nossa língua oficial do Brasil, os indígenas, como tomar banho todos os dias, e os africanos com a capoeira. Aí, como vocês já estão vendo na página 100, a primeira questão, a opção correta é a letra D, índios, portugueses e africanos. Foram aí os 3 primeiros povos a contribuir para a formação da população brasileira. Na segunda questão, você vai observar aí essa tabela com o número aí da população que vive, a população indígena que vive na área urbana e rural. E responder a questão A. Qual é o total da população indígena, em sua opinião? São muitos ou poucos indígenas? O total aí da população indígena é 896.917 e o restante da questão fica aí ao seu critério porque é uma resposta pessoal. E aí, para fechar a terceira questão, né, em quais condições de viagem os povos africanos eram trazidos ao Brasil? E explique, né, a condição dos povos africanos era de escravos, além de serem transportados em navios chamados de navio negreiro. Devido a doenças e às péssimas condições, como a falta de água e de comida, muitas pessoas morriam nessas viagens que duravam de 30 a 45 dias, por falta de água e de comida e por causa das doenças. E a quarta questão é pessoal. Muito bem, gente. Feita aí a nossa correção, vamos agora para o nosso conteúdo de hoje, né? A gente estudou um pouco aí na aula passada, né, nas aulas passadas, a diversidade cultural do nosso país, né? Como ele é diferente, né? Como ele tem aí culturas totalmente diferentes. E o nosso povo é resultado dessa mistura de culturas, não é isso? Agora nós vamos ver a localização dos povos do Brasil. Veja aí no capítulo 2 do seu livro integrado, né? Parte aí de geografia, na página 186. Nós vamos ver aí a localização dos povos no Brasil, né? Onde mais ou menos se localizam cada um daqueles povos que a gente estudou, né? Onde eles ficam. A gente viu, né, estudando algum desses povos, que alguns se localizaram mais ali na parte sul do país, outros na parte sudeste do país, né? Outros estão ali na parte norte. E hoje a gente vai ver onde estão localizados esses povos no nosso país, e por isso que o nosso país, né, cada estado, cada unidade federativa, ela tem costumes, comidas, né, músicas diferentes. Isso também foi influenciado por causa dessa localização dos povos, dessas culturas diferentes em cada lugar do nosso país. Então é sobre isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Fiquem ligados na explicação. Vamos lá!
Nesse capítulo, nós vamos estudar de forma mais ampla a vinda dos imigrantes para o Brasil e compreender um pouco os motivos que levaram esses imigrantes a saírem de seus países de origem com destino a diferentes regiões brasileiras. Logo aí na imagem de abertura do nosso capítulo, a gente pode observar um trem que havia acabado de chegar à estação ferroviária da hospedaria dos imigrantes. A maioria dos imigrantes chegava de navio ao Porto de Santos e de lá partia para outras regiões do Brasil. Observem aí no livro de vocês, né, o lugar e as pessoas que estão representadas aí na imagem. Vocês conseguem, observando essas imagens, identificar de que país elas são? Estão aí representadas nessa imagem, né, pessoas do Japão e a Itália também, que são representadas por essas duas moças à frente do trem, usando vestimentas típicas desses dois países. No ícone Conversa Vem, né, você pode usar esse espaço para responder o questionamento que está sendo feito. Todos os imigrantes que vieram para o Brasil se fixaram no mesmo lugar? Por que eles escolheram vir para o Brasil? Pense aí nos motivos, né, inicialmente, o que você acha, por quais motivos esses povos já vieram aqui para o Brasil. A gente já viu um pouco sobre isso, né? Tente lembrar aí do que a gente estudou em outras aulas, os motivos que levaram essas pessoas a virem para o Brasil. No capítulo anterior, a gente viu que muitos povos vieram de outros países para se instalar aqui no Brasil. E na aula de hoje nós vamos saber aonde eles ficaram aqui no Brasil, né? Quais foram essas rotas dos imigrantes, onde esses povos se instalaram ao chegar no Brasil, já que nós temos um território tão grande. Vamos começar aí observando os povos que chegaram aqui primeiro, né, no início da nossa colonização, os portugueses. O fluxo considerável de imigrantes portugueses no período de 1881 e 1930 pode ser retratado aí nessa imagem, né? Nos anos seguintes, essa imigração de portugueses vindo para o Brasil entrou em declínio, mas a gente pode observar aí essa imagem de imigrantes no navio e principalmente observar que são pessoas que viajam durante dias para chegar ao Brasil, especialmente a caminho de São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje em dia acontece aí uma situação contrária, né? Um movimento de brasileiros indo embora para Portugal, né? Tentando a vida em Portugal. Hoje em dia existe um movimento contrário, mas nesse período muitos portugueses vinham para o Brasil. Esses portugueses vinham aí em busca de condições de vida melhor e se estabeleceram na sua grande maioria nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, tanto na capital desses estados como também nas cidades do interior. Logo aí na página 188 a gente pode ver os italianos, né, que vieram especialmente das regiões norte e sul da Itália. Eles vieram aí para o Brasil, né, migraram ao Brasil com famílias inteiras por motivos econômicos e sociais. A vinda desses imigrantes era estimulada pelo governo e esse movimento incentivou a saída de 7 milhões de italianos daquele país para outros lugares do mundo. Os que vieram aqui para o Brasil tinham como principal destino São Paulo e núcleos de colonização no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná e no Espírito Santo. A maioria desenvolveu atividades ligadas ao campo e mais tarde alguns deles trabalhavam nas indústrias. Nessa mesma página 188 a gente pode ver aí um trecho de uma carta enviada por um imigrante italiano. Acompanhe aí a leitura desse trecho da carta escrita por um imigrante italiano em 1876. A terra é fértil na colônia, há muitas árvores. Aqui, um homem que trabalha um mês alimenta uma família por um ano. A água e o ar são excelentes, como no nosso país. Então, vocês vão ler esse trecho e logo depois você vai aí interpretar o que esse imigrante italiano achou aqui do nosso país
quando ele chegou, né? Ele está relatando aí para um familiar seu aí na Itália o que ele achou do nosso país e você vai aí colocar com as suas palavras. Na página 189, a gente vai ver mais 2 grupos, né, de pessoas que vieram para o Brasil. Vindos aí da cidade de Hamburgo, na Alemanha, os alemães vieram aqui para o nosso Brasil, principalmente para trabalhar, na sua grande maioria, na agricultura e em manufaturas e também em comércios. Se instalaram aí no Rio Grande do Sul, mas também em alguns outros lugares aqui do nosso país. Não deixem de fazer aí a leitura dos textos dessa página, né? Até onde a gente estudou, tanto dos portugueses, dos italianos, dos alemãos e também dos japoneses. Os japoneses foram aí outro grupo, né, relevante na formação da nossa população. Inicialmente, eles migravam a outros países, principalmente para os Estados Unidos, na América. Mas a entrada de imigrantes foi vetada nesse país. Dessa forma, os japoneses mudaram sua rota e vieram para o Brasil. Os primeiros japoneses saíram do porto de Kobe, no Japão, no navio Kasato Maru e desembarcaram no porto de Santos, em São Paulo. A princípio, estabeleceram-se em São Paulo, mas ao longo do tempo partiram para outras regiões do Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Entre 1930 e 1940 ocorreu o maior fluxo migratório de toda a história do Japão. Muitos trabalhavam aí no cultivo de café e também desenvolveram o cultivo da pimenta do reino. Muito bem, gente, a gente viu aí a localização e um pouco mais sobre esses povos aí que compõem, né, o nosso povo brasileiro, a nossa cultura, a nossa miscigenação cultural, não é isso? Na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre isso também, sobre outros povos que a gente não viu hoje. Eu vou deixar aqui com vocês a agenda para vocês irem aí treinando, né, colocando em prática o que aprenderam e também para ampliar aí a pesquisa de vocês, os conhecimentos de vocês através da pesquisa, tá certo? Então é isso aí, gente, fiquem aí com a agenda no final, anotem a agenda de vocês e realizem as atividades, tá certo? Então é isso, gente, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!